Tão bom que nós tivéssemos rezado assim. Eu estava acompanhando em casa pelo rádio quando vi que a Eliana anunciou que nós íamos rezar o terço hoje juntos, segundo a inspiração que ela recebeu ontem, justamente nessa primeira palestra, no dia de ontem. Até quem sabe, quem sintonizou a televisão, quem sintonizou o rádio, nesses momentos, sem ter visto o começo, sem ter visto a explicação da Eliana, talvez pudesse ter estranhado, talvez você que chegou aqui ao Rincão, depois que já tivéssemos começado o terço, talvez você tenha estranhado, mas eu quero afirmar, nós rezamos de maneira maravilhosa, nós rezamos de maneira maravilhosa, porque justamente a nossa oração não se mede por nós, mas a nossa oração se mede pela nossa imersão naquele que é. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa oração vale por aquelas palavras bonitas, por aqueles raciocínios lindos que nós temos, e então bolamos aquelas maneiras maravilhosas de louvar o Senhor, de falar ao Senhor, e julgamos que aí está o valor do Senhor. Mas se vamos pensar bem, o Senhor não precisa de discursos. O Senhor não precisa de discursos. E não precisa que nós estejamos diante dele discursando para convencê-lo disso e daquilo. Corta os alto-falantes de fora. Nós não precisamos ficar discursando diante do Senhor, não precisamos. Pelo contrário, a oração vale pelo nosso imergir-nos nele, que é o Senhor. Não sei se você reparou que quando nós rezamos o terço, até parece que dá uma sonolência, não é? Até parece que dá um torpor na gente. Mas também, se você repara bem, o terço vai nos aprofundando pouco a pouco. E se a gente, ao invés de deixar-se cair no sono, mas se a gente se deixa imergir em Deus, se a gente vai se colocando no mistério de Deus, a gente vai fundo. E aí está o valor da oração. Nós naquele momento somos como uma sonda que vai descendo em Deus. A sonda vai descendo, se aprofundando em Deus. Aí não acontecem grandes discursos. Aí não acontecem grandes arroubos afetivos. Porque também a oração não se mede pela nossa parte afetiva, pelos nossos sentimentos, porque muitas vezes nós medimos a nossa oração pelos nossos sentimentos, porque nós estamos sentindo umas coisas diferentes. Não, a nossa oração não se mede por isso. Se temos é bom, mas o valor da oração não está aí. A oração tem valor justamente por isso, a nossa imersão em Deus. Nós, como uma sonda, entramos e tocamos lá em Deus, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, porque afinal das contas nós não temos sentidos para sentir Deus, nós temos sentidos para sentir as coisas sim, eu estou ouvindo, eu estou enxergando, graças a Deus, eu estou podendo tocar, eu posso cheirar, sentir os perfumes, eu posso sentir o gosto, mas nós não temos sentidos para sentir Deus, não temos. Teremos sim, quando tivermos um corpo ressuscitado, então teremos sentidos para ver Deus, para ouvir Deus, para tocar em Deus.
porque também o nosso corpo será ressuscitado como o corpo de Jesus. Mas por enquanto ainda nós não temos sentidos para sentir Deus. Acredite e viva essa experiência. Aliás, se você vai ver bem, não se trata de torpor, não se trata de sonolência. Nós realmente vamos deixando as coisas exteriores, vamos deixando a nossa intelectualidade, porque muitas vezes nós somos tomados pela intelectualidade e achamos que todo o valor está na nossa intelectualidade e medimos a oração pela nossa intelectualidade. Não, não está aí, não. Nós até descemos, nós caímos da nossa intelectualidade. Nós até mesmo caímos, saímos fora dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade. Saímos fora da nossa sensibilidade, mas mergulhamos em Deus. E o terço faz isso, porque às vezes nós julgamos que o rezar o terço é uma coisa monótona, pelo fato de nós irmos repetindo as Ave Marias. Porque também na recitação do terço, o valor não é nós ficarmos atentos, assim, como alguns até fazem, né? Ave Maria, cheia de graça, pensando bem nas palavras, o Senhor é convosco. Não, não está em nós ficarmos atentos às palavras. Pelo contrário, nós como que deslizamos nas palavras que são conhecidas, que nós repetimos tantas vezes, como cantávamos agora há pouco, rezávamos desde pequenininhos. Nós deslizamos por sobre essas palavras que já fazem parte da nossa vida, mas deslizando nessas palavras, sem precisarmos parar intelectualmente nelas, e aí está o valor. Nós não precisamos parar intelectualmente nessas palavras. Nós vamos deslizando cada vez mais para o fundo, para irmos para o interior do mistério de Deus. E eu repito, sem nós percebermos, sem nós sentirmos, porque nós não temos ainda sentidos para sentir Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E você não imagina o valor que tem esse momento de oração. Talvez a sua inteligência não ficou satisfeita, porque a nossa inteligência busca satisfações, aqueles momentos em que eu tive conceitos maravilhosos para dizer ao Senhor da sua beleza, da sua grandiosidade. Então a nossa própria inteligência se orgulha, não é verdade? Da belíssima oração que eu fiz naquele dia, naquele momento. Não acontece isso. Ou então nós ficamos entusiasmados com os arroubos de sentimentos que nós tivemos. Também não temos isso. Mas acontece algo totalmente diferente. Nós mergulhamos em Deus e sem perceber, sem que a nossa inteligência tenha satisfação nenhuma, sem que os nossos sentimentos tenham satisfação nenhuma, nós tocamos em Deus, sem perceber que tocamos, porque não temos sentidos para tocá-lo, mas tocamos Deus, e o efeito na nossa vida é maravilhoso. Acredite nisso. Eu fico muito grato a Deus, porque eu acho que acabei dando uma explicação na essência do que é a recitação do terço, a recitação do rosário, importante para todos nós. Ela não é uma oração enfadonha, não, ela não é uma oração assim, simplesmente repetitiva, ao contrário. Nós usamos essas palavras, dessas orações conhecidíssimas que fazem parte da nossa vida, para irmos deslizando por sobre elas, sem precisar fixar-nos com a nossa inteligência e sem precisar agarrar-nos com os nossos sentimentos, mas irmos deslizando pelas palavras simples dessas orações, e irmos entrando no mistério de Deus até tocar Deus. Repito, sem sentir que tocamos, porque nós não sentimos. Porque se eu for aprofundando aqui, se eu até fizesse uma arte aqui, né? E eu deslizasse lá para baixo, até me agarrando aqui na mureta
caísse lá embaixo e tal. E eu ia tocar, primeiro com os pés lá no chão, e eu ia sentir que eu toquei. E depois eu podia até me agachar, tocar com os joelhos e sentir nos joelhos que eu estava tocando, depois pôr as mãos lá embaixo, lá no fundo. Só que com Deus nós não sentimos que tocamos. Repito, porque nós não temos sentidos para tocar Deus. Mas que tocamos sem sentir. Porque suponhamos outra coisa, se eu tivesse insensível, se por alguma razão até eu tivesse tomado uma anestesia, né? E não sentisse nas mãos, não sentisse nos pés, eu ia descer aí embaixo, perto de você, eu ia tocar no chão, mas eu não ia sentir nada. Até ia parecer que eu não estava com os pés no chão. Eu ia tocar no chão embaixo, mas parecia que eu não ia tocar em nada. Não ia sentir nem frio, nem calor, nem nada. Por quê? Porque eu estava com as mãos insensíveis. Porque eu perdi a sensibilidade. Gente, é assim. Nós não temos sentidos para tocar Deus. Em tocar Deus nós somos como que anestesiados. Não temos sentidos. Somos como que insensíveis, porque não temos sentidos para tocá-lo. Mas acredite, o terço é a mais simples e a mais linda oração para nós, com facilidade, tocarmos Deus. Tocarmos o mistério de Deus. E que bonito. Certamente você já tocou tantas vezes, você nem sabia que tinha tocado, mas tocou. Você adquiriu tanta coisa para a sua vida sem ter percebido. Certamente você já fez isso várias vezes. Vai fundo. Reza sem medo o terço assim. Algumas vezes você vai até pensar que está distraído, porque as ave-marias vão indo. Você até parece que está distraído, mas que, graças a Deus, você pode ir deslizando pelas palavras, ir aprofundando, para tocar o mistério de Deus, para tocar Deus. Isto vai acontecer. Tenha coragem, faça isso. Não vá por aquelas ideias tolas que nós ouvimos até dos nossos irmãos protestantes, desprezando e zombando da reza do rosário. Não vá por isso não. Não vá também pela sua intelectualidade. Não vá por certas pessoas tolas que querem até fazer com que o terço se torne novamente uma oração intelectual, porque ele não é uma oração intelectual. Bem ao contrário. Pelo contrário, aproveite daquilo que o terço, daquilo que o rosário é. Uma grande oportunidade de nós, naquele dia, naquele momento em que rezamos o terço, especialmente quando rezamos do rosário. Então é o rosário inteiro, são os 3 mistérios que nós rezamos, gozosos, dolorosos, gloriosos. Nós vamos indo, tocando em Deus. Amém. Que bom, que assim seja. Parabéns, viu, minha filha? Parabéns, foi realmente uma inspiração e foi um momento ótimo isso para nós. E nós, graças a Deus, estamos bem dentro de tudo aquilo que estamos vivendo neste acampamento. Você viu que na missa de ontem eu fui pelo Evangelho. Eu queria ir pela primeira leitura também, mas pelo Evangelho eu fui para o testemunho daquele meu primo que estava aqui ontem. E depois eu percebi que era tudo que Deus queria falar e fazer, e eu nem devia continuar indo para a primeira leitura. E eu percebo que Deus nos deu a graça de deixar a primeira leitura de ontem para o dia de hoje. E veja, essa primeira leitura estava ligada com aquele Evangelho que nos trazia a Nossa Senhora, aquela que foi fiel à palavra de Deus, aquela que acolheu e que viveu a palavra de Deus. E que educou Jesus assim. Jesus foi educado por ela, que era cheia da palavra de Deus. Ela era cheia da graça, ela era cheia da palavra de Deus, que ela colhia, que ela assimilava, que ela vivia e que ela passava. Que ela passou principalmente para o seu filho Jesus. Vamos então para a primeira leitura do dia de ontem, que é do livro de Joel, capítulo 4, e começa no versículo 12. Livro de Joel, do profeta Joel. Então está no Antigo Testamento, entre os profetas.
capítulo 4, versículo 12. E uma coisa muito interessante, São Pedro cita a profecia de Joel no dia de Pentecostes. Eles estavam orando e cantando em línguas. Uma parte deles estava interpretando, recebeu o dom da interpretação e diziam: mas nós estamos ouvindo a eles, nós estamos entendendo o que eles estão rezando, eles estão louvando a Deus, estão enaltecendo a Deus, enquanto outros, porque estavam ali como curiosos, estavam ali até mesmo questionando aquilo tudo, fechados, coração fechado, eles não tiveram a graça da interpretação. Então, olhando aquela maneira dos apóstolos rezarem, estavam orando em línguas, começaram a zombar e dizer que estavam todos eles bêbados. Pedro, então cheio de zelo, entra, até cheio de brio, porque Pedro não aguentava ver, Pedro era de sangue quente. Ele não aguentava ver aquelas pessoas achando que eles estavam bêbados, eles estavam usando o dom mais lindo que tinham acabado de receber, um dom tão simples, mas tão maravilhoso. Era a primeira vez que os apóstolos oravam em línguas, antes nunca tinham orado, eles não conheciam aquele dom, foi algo inesperado, mas eles bem sabiam o que estava acontecendo com eles. Eles sabiam que era dom de Deus, e Pedro não aguentou. Pedro era sangue quente, que aqueles homens estivessem pensando e falando que eles estavam todos bêbados. Pedro então vai à frente e começa a pregação justamente por isso, para demonstrar para eles: olha, não pensem não que nós estamos bêbados. Até eu fico imaginando Pedro assim desse jeito e falando até meio bravo: não pensem não fiquem pensando que nós estamos bêbados. Pelo contrário, irmãos, são apenas 9 horas da manhã e como é que nós estaríamos bêbados já nesta hora? Pelo contrário, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. E daí Pedro começa a proclamar a profecia de Joel, dizendo: acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, milagres embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim que Pedro cita a profecia de Joel. Eles conheciam bem a Escritura, então, sem precisar ter algo escrito na mão, Pedro foi proclamando a profecia de Joel. E veja como ele começa: acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Meus irmãos, isso aconteceu em Pentecostes, e é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, de que um derramamento igual do Espírito Santo àquele que aconteceu em Pentecostes, aconteceu nos nossos tempos. A nossa geração é uma geração bem-aventurada. Enquanto por um lado nós somos uma geração batida, nós somos uma geração fim de feira, somos. E você sabe o que é um fim de feira? A nossa geração, nós somos como um fim de feira. Aquelas frutas, aquelas verduras amassadas, murchas, e que depois o pessoal da feira vira aquelas bancas e tudo aquilo que já não é bom joga no chão, e o chão fica naquele estado. Depois vêm os lixeiros para juntar tudo aquilo, passando aqueles grandes escovões, até mesmo máquinas passando ali, levando tudo aquilo para o lixo. Depois muita água para poder limpar a rua, limpar a praça. A nossa geração é uma geração fim de feira.
Mas justamente porque a nossa geração é uma geração fim de feira, não foi Deus quem quis fazer a nossa geração fim de feira. Pelo contrário, nós temos sido batidos fortemente pela tentação. Você conhece também a outra passagem que foi do dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida, onde a primeira leitura era de Apocalipse 12, onde se dizia também em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 12, que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, veio sobre a nossa geração com grande furor, com grande ira. Veja, a ira dele já é tremenda, e o Apocalipse diz que ele veio com grande furor, que ele veio com grande ira. A nossa geração tem sido batida assim, é por isso justamente que ela tornou-se uma geração fim de feira, mas justamente por isso, porque o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe que pouco tempo lhe resta, que nós já estamos nos últimos dias, como diz a profecia de Joel, ele veio sobre nós com grande furor, ele veio sobre nós como um abutre, como um urubu, com grande fúria, contra a nossa geração, para acabar com a nossa geração, a geração que vai receber Jesus em glória. Saiba disso, justamente esta é a geração mais odiada por Ele, e Ele não quer que a nossa geração esteja pronta, esteja preparada para receber Jesus em glória. É preciso que nós entendamos, meus irmãos. Sabe por que é que a nossa geração tem sido tão batida? Quanto dura uma geração? Uma geração, dizem todos os entendidos, os sociólogos, uma geração dura 40 anos. Esta nossa geração é a geração que vai ver Jesus em glória. Eu não tenho receio de dizer isso, porque das coisas que mais me animou a dizer assim, é que quando o Santo Padre João Paulo II esteve em Denver, nos Estados Unidos, naquele grande encontro da Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos uma jornada no ano passado, no ano 2000, lá em Roma, e foi tão linda, 2 milhões de jovens reunidos, foi uma coisa empolgante. Tivemos a graça de estar lá, a Canção Nova estava lá. No próximo ano, o ano 2002, nós teremos uma outra Jornada Mundial da Juventude, vai ser em Toronto, no Canadá. Quando o Papa esteve nos Estados Unidos, em Denver, quando ele falou aos jovens, numa parte da pregação dele, o Papa disse: vocês são a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. As pessoas não esperavam aquilo vindo dos lábios do Papa João Paulo II, mas ele disse. Aquilo me animou, porque nós somos realmente a geração que vai ver Jesus em glória. E por isso, justamente, porque nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória, nós somos a geração mais odiada pelo inimigo. E ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele sabendo que é esta nossa geração, que somos nós que vamos ver Jesus em glória, que somos nós que estamos preparando a vinda gloriosa de Jesus, ele vem com tudo sobre nós. Para nós não prepararmos a vinda de Jesus, para nós não estarmos preparados para a vinda de Jesus, para nós não sermos do número daqueles que vão ver Jesus, que vão ser arrebatados por Jesus, que vão entrar na terra nova. Ele não quer que isso aconteça, por isso ele está como que fuzilando a nossa geração, ele está de mira em cada um de nós, ele está de mira em cada uma das nossas famílias para destruir, e tem feito de tudo para destruir, e infelizmente nós temos sido tolos, nós temos acolhido assim de peito aberto a artilharia do inimigo, batendo sobre nós, para destruir-nos, e ele faz isso infelizmente por tantos meios, pelas revistas, pelos jornais, pelas novelas, pelas músicas, pelos programas de televisão, por tantas coisas que acontecem.
E daí essa enxurrada de vícios que entram em nós, que entram nas nossas vidas, que entram nas nossas casas, nas nossas famílias. E nós temos essa geração fim de feira que somos nós. Por um lado nós somos vítima, mas por outro lado também nós somos culpados, porque acolhemos assim numa boa tudo isso e até damos corda para o inimigo. Nós acabamos fazendo as coisas do jeito que ele gosta, acabamos fazendo as coisas do jeito que ele gosta, acabamos vendo as coisas que ele gosta, acabamos nos deleitando naqueles programas, naqueles filmes, naqueles vídeos que ele gosta, acabamos nos deleitando naquelas músicas, com aquelas melodias, com aquelas letras, com todo aquele despudor do jeito que ele gosta. Acabamos estando em filmes e nas cervejadas e em drogas, uma vida prostituída. Se não temos uma vida prostituída infelizmente dentro de nós, na nossa fantasia, no nosso querer, no nosso interior, infelizmente, o que se passa dentro de nós são filmes pornográficos, na nossa fantasia, nos nossos desejos. Infelizmente nós temos feito muita coisa do jeitinho que o diabo gosta, infelizmente. E meus irmãos, isso tudo precisa mudar, isso tudo precisa mudar. Nós não precisamos, nós não podemos mais estar dando tanta corda, tanto quanto estamos dando para o inimigo, porque justamente ele odeia a nossa geração. Saiba disso, a nossa geração, nós que estamos vivendo agora neste tempo, somos odiados por ele. Porque nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus na glória, que está preparando a vinda gloriosa de Jesus e que vai vê-lo vindo em glória. Por isso, ele quer destruir a nossa geração e quer que nós estejamos longe disso, mesmo se Jesus vier, porque ele não vai conseguir impedir a vinda de Jesus, não vai conseguir impedir. Ele quer que nós não sejamos participantes da glória dele. Ele quer que nós estejamos fora, que quando o Senhor vier, nós sejamos exterminados como os outros que não quiseram conhecer Jesus, que não quiseram reconhecer Jesus, que quiseram permanecer na vida errada que estavam. Ele quer que nós estejamos assim. Ele quer que seja o mínimo possível daqueles que estarão preparados e prontos para a vinda de Jesus. Mas é justamente por isso que nós temos que marchar contra a correnteza, subir contra a correnteza, porque somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. Diga comigo, eu sou da bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. Eu pertenço a essa geração que está preparando a vinda de Jesus. E eu preciso estar nessa geração até o fim, até a vinda do Senhor, e ser colhido pelo Senhor. Eu não posso cair fora, eu não posso ser desclassificado. Não, eu não posso. Pelo contrário, custe o que custar, por mais forte que seja a tentação, por maior que seja a minha concupiscência, eu não vou ceder. Pelo contrário, eu vou resistir. Resistir até o sangue na luta contra o pecado. Sim, resistir até o sangue. Na luta contra o pecado, na luta contra o mundo, na luta contra o tentador, para não ser desclassificado. Pelo contrário, para estar pronto, preparado, firme, em luta, quando Jesus vier em glória. Senhor, certamente naquele dia, eu não estarei completamente preparado, mas eu estarei lutando. Eu não terei chegado
a toda a santidade que eu precisava. Mas eu estarei lutando contra o pecado, lutando pela minha santificação, lutando para arrancar os meus do pecado, lutando para levar toda a minha família pelos caminhos da santidade. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu sou da bem-aventurada geração que prepara a tua vinda gloriosa e que vai te ver vindo em glória. Obrigado, Senhor. Eu sou desta bem-aventurada geração. Aplauda, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sou desta bem-aventurada geração. E por isso tudo, meus irmãos, a tentação quer fazer de tudo para nos colocar de escanteio, para nos desclassificar. Nós já éramos classificados, nós já somos selecionados pelo Senhor, sem merecimento, somos dessa geração. A primeira coisa é essa. Segundo, nessa geração o Senhor nos escolheu, fomos atingidos. Você está aqui, você está me vendo agora, você está me ouvindo agora, porque você já foi escolhido pelo Senhor, selecionado, trazido pelo Senhor, resgatado pelo Senhor, graças a Deus. Nós somos já dessa bem-aventurada geração e fomos classificados, fomos selecionados para isso. Imagine se você fosse selecionado para participar de uma das seleções nossas do Brasil, ou de vôlei, ou de basquete, ou de futebol, ou de atletismo, não sei, até mesmo de ping-pong. Mas se você fosse classificado para ser da seleção de uma dessas coisas, você se sentiria realmente engrandecido. Mas meu Deus do céu, eu fui selecionado. Até você olhasse para si, mas eu não estou assim totalmente preparado. E para essa seleção para a qual fomos classificados, não estamos mesmo preparados. O Senhor nos classificou, o Senhor nos selecionou gratuitamente. Gratuitamente. Justamente porque fomos classificados, porque o Senhor nos selecionou, agora nós temos que fazer de tudo para estarmos nos padrões da seleção que já recebemos, da classificação que nós já recebemos. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos selecionou gratuitamente, sem estarmos prontos, sem estarmos preparados. Pelo contrário, Ele nos selecionou e agora nós vamos treinar, agora nós vamos nos deixar preparar. Sim, é uma questão de adestramento. Nós não estávamos adestrados, vamos ser adestrados, estamos sendo adestrados. E claro, adestramento é adestramento. Treino é treino. E a gente precisa privar-se de muitas coisas, por causa justamente da nossa seleção. Eu já contei muitas vezes esse fato aqui. O irmão de uma pessoa da nossa comunidade era da seleção de vôlei do Brasil. E ele pela primeira vez ia para uma viagem internacional, onde iria defender as cores do Brasil na seleção de vôlei. Ele já estava no aeroporto com todos os colegas, prontos para embarcar, quando o treinador chegou perto dele e viu o maço de cigarro aqui no bolsinho da camisa dele. O treinador tirou assim com brutalidade, tirou para valer, para ele perceber. Tirou com agressividade aquele maço de cigarro, mostrou para ele, jogou no chão, pisou, mas pisou para valer em cima e disse: ou você deixa esta porcaria, ou você não joga mais na minha seleção. O rapaz ficou branco, todos os colegas viram aquilo, ele não disse mais nada, ele entendeu perfeitamente.
Gente, agora eu não estou falando só de cigarro. Eu estou falando de muita coisa. Ele era selecionado simplesmente para a seleção de vôlei, para o time que ia defender as cores do Brasil naquele jogo fora. E o treinador disse para ele: se você não jogar fora esta porcaria, e usou o termo essa porcaria, você não joga mais na minha seleção. Qual é a porcaria que você precisa jogar fora? Que você tem justamente aqui no bolsinho, em cima do seu coração. Aqui é que você anda tão agarrado. Qual é o seu vício de estimação? Qual é o seu pecado de estimação? Que você anda cultivando e que você não deixa nem tocar. Que muitas vezes é uma coisa tão tola como um cigarro. Do tamanhinho de um cigarro, da finura de um cigarro, da contextura de um cigarro, que afinal das contas, se você colocar na mão assim, ele some, ele esmigalha, ele se destrói na sua mão facilmente. Muitas vezes, aquilo que nós cultivamos e que é o grande empecilho da nossa vida, é realmente do tamanho, da espessura de um cigarro. É uma coisa tão tola como um cigarro. E o Senhor está dizendo, eu repito, eu não estou falando só de cigarro. O que é na sua vida? Na sua vida de solteiro, na sua vida de namoro, na sua vida de estudante. O que é na sua vida de casado? Na sua vida de matrimônio, o que é na sua vida de profissional, na profissão que você está, no serviço em que você está, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, o que é na sua vida que está sendo esta droga que o Senhor diz hoje para você, como disse aquele treinador: ou você joga fora esta droga, essa porcaria, ou você não joga na minha seleção. E tenha a coragem de você mesmo, sem esperar que o Senhor faça isso, de tirar do seu bolsinho, de jogar no chão, de pisar em cima. Tenha você a coragem de fazer isso e até pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a tirar, me ajuda a arrancar, Senhor, até mesmo com violência. Hoje, no dia que se chama hoje, já estando no final desse acampamento de Nossa Senhora, que foi tão lindo, tão abençoado, Senhor, que o Senhor mesmo venha para me ajudar, a que eu arranque, Senhor, de mim, que eu arranque do meu bolsinho, bem aqui, em cima do meu coração, Senhor, esta porcaria a qual eu estou ligado, Senhor, a qual eu estou agarrado, Senhor, que eu tenha coragem de ir contigo, jogar no chão, pisar em cima, deixar para trás, porque eu quero, Senhor, jogar na sua seleção, eu quero pertencer à sua seleção, Senhor, eu quero orar muito, eu quero me penitenciar muito, Senhor, eu quero me converter muito, Senhor, eu quero contribuir na conversão dos meus e na conversão de muita gente, Senhor, que me rodeia. Eu quero, Senhor, trabalhar forte na conversão, na minha conversão pessoal e na conversão dos meus, Senhor. Eu quero, eu preciso, porque eu quero ser um selecionado e permanecer um selecionado até o fim. E eu quero os meus, Senhor, aqueles que eu amo e aqueles que me amam, Senhor, eu quero todos eles selecionados, e que eles não sejam, Senhor, por nada desclassificados, Senhor, até o fim, até a sua vinda. E se por acaso, Senhor, antes da sua vinda eu for, Senhor, eu também já me encontrarei contigo. E quem disse que eu não posso hoje mesmo, ou amanhã, ou semana que vem? Eu não quero assustar ninguém, só que nós temos que ser realistas. Faz 2, no máximo 3 anos, nesse feriado agora do dia 12, um ônibus inteiro de um lugar aqui de Minas Gerais
Veio a Aparecida e veio também aqui a Canção Nova. Esteve lá no dia 12, em Aparecida. Depois vieram para cá e participaram do restante do acampamento do dia 12 de outubro. Depois, no final da tarde, voltaram. E ao anoitecer, numa dessas nossas estradas, eles voltavam lá para Minas Gerais. Houve um acidente, o ônibus deles virou, o ônibus deles incendiou-se. Foi uma catástrofe. Nós logo depois tivemos contato com as famílias e tudo. Claro, nós não tínhamos culpa nenhuma naquilo tudo que aconteceu, mas claro, estávamos ligados. Repito, eu não quero assustar ninguém, mas eles podiam imaginar que naquele dia, quando eles voltavam contentes, depois de todo aquele acampamento, eu me lembro que também aquele acampamento foi lindo. Deus falou muito a todos nós. Eles calculavam que eles iriam se encontrar com Jesus. Jesus não veio, mas eles foram, e o encontro foi o mesmo, gente, e foi tão definitivo como a vinda do Senhor, porque para eles o tempo já terminou. Eles já se encontraram com o Senhor. A sorte deles eterna, já foi definida naquele momento, e já fazem 2, talvez 3 anos que isto aconteceu. Então, se por acaso nós formos, se os nossos forem, eles estarão preparados, eles estarão selecionados, viveram esse tempo preparando a vinda gloriosa de Jesus, e Jesus os quis jogando até aquele tempo. Não é verdade que até mesmo nos jogos da seleção, há jogadores, bons jogadores, que não jogam até o fim, até mesmo para poupar aquele jogador que é bom, porque ele já está meio cansado, então não é porque ele está jogando mal. O próprio treinador, o próprio dirigente ali do time, acaba retirando aquele jogador e colocando outro para substituí-lo. Ele não chega até o final do jogo, mas ele jogou na seleção, ele jogou naquele jogo que talvez foi o determinante para a vitória. Conosco é a mesma coisa. Talvez a gente não precise estar jogando até o final da partida, mas jogamos nesta partida e não fomos desclassificados. Fomos escolhidos, fomos retirados antes do tempo, antes do fim do tempo naquele jogo, mas saímos gloriosamente. E o bonito é isso, você precisa estar saindo, você precisa estar saindo de campo gloriosamente. Repito, mesmo que você não jogue até o final, você precisa, é necessário que você saia gloriosamente do campo. Mas é muito melhor que você consiga jogar até o fim, que você consiga jogar até a vinda do Senhor, que você consiga jogar para valer, e quando o Senhor vier, você estará em jogo. Levou caneladas, talvez você esteja machucado, talvez você esteja cansado, mas você jogou. Você estava na luta, e o que eu quero afirmar e reafirmar é isso: nós precisamos estar na luta, porque às vezes a gente diz, mas eu não vou conseguir ficar até o final, em forma, eu sou tão fraco. Não olhe para a sua fraqueza, pelo contrário, justamente por causa da sua fraqueza, ponha todo o empenho, ponha-se na luta, justamente ali para lutar até o fim, lutar para combater o pecado na sua vida e na vida dos outros,
e para caminhar em santidade na sua vida e ajudar os outros a caminhar em santidade até a vinda do Senhor ou até a sua ida para o Senhor. Até dizendo da nossa ida para o Senhor, eu não estou afrouxando quanto à vinda do Senhor, não, ela está próxima. Eu acabo repetindo, a nossa geração vai ver Jesus em glória. Você viveu nesses 40 anos, você pertence à nossa geração, nós convivemos nesse tempo, então somos dessa geração, somos como aqueles que jogaram naquele jogo, jogamos juntos, só que alguns saíram no campo antes, foram substituídos por outros que entraram depois, mas jogamos até o fim. Tivemos o heroísmo de lutar até o último momento. É isso que Deus quer de você, é isso que Nossa Senhora está pedindo de você. Veja, eu falei tudo isso e nem entrei na profecia de Joel. Mas graças a Deus, era realmente isso que o Senhor queria. E o que é que nos diz a profecia de Joel, que foi a primeira leitura de ontem, Joel 4, versículo 12 e seguintes: de pé, nações, subi para o vale de Josafá, porque é ali que vou sentar-me para julgar todos os povos. Meus irmãos, nós estamos na reta final para o julgamento deste mundo. Claro, não é o fim de mundo, não é. Nós não estamos falando de fim de mundo, estamos falando da segunda vinda de Jesus. Tanto assim que os próprios livros da palavra de Deus diz que a vida vai continuar na terra. Nós teremos uma terra nova, onde vai imperar a justiça, onde nós teremos a civilização do amor. Então, essa terra vai continuar, só que graças a Deus vai ser uma terra nova, e nós vamos continuar. Essa bem-aventurada geração, que foi a semente, nós, essa geração que somos a semente dessa nova geração, nós vamos ser a nova humanidade. E que beleza isto! Você se lembra quando houve o dilúvio? E depois do dilúvio começou uma nova geração a partir dos descendentes de Noé e sua família. E que beleza! Eles recomeçaram o mundo, recomeçaram a vida. Gente, essa terra, agora uma terra nova, assim como lá naquele momento, a terra foi lavada pelo dilúvio, a terra foi purificada pelo dilúvio, e já era um sinal do que vai acontecer. Veja, aquilo que aconteceu no dilúvio com Noé, foi apenas um sinal, uma prefiguração para nós, daquilo que vai acontecer. A nossa terra vai ser realmente purificada, não apenas por um dilúvio que passou e que lavou, não, ela vai ser realmente renovada, será uma terra nova, como diz a palavra de Deus, como Pedro diz, como o Apocalipse diz, será uma terra nova. E nós seremos uma humanidade nova. E que beleza! Aí está o nosso valor. É por isso que nós somos odiados. A nossa geração é odiada pelo inimigo. Ele não quer essa geração nova, ele não quer essa nova humanidade que vai viver nessa terra sem pecado. Porque antes disso acontecer, é o livro do Apocalipse, capítulo 20, que diz que Deus vai mandar o seu anjo, que vai prender o inimigo, que vai acorrentá-lo, que vai devolvê-lo ao abismo, que vai fechar e selar o abismo, que é o inferno, que ele não vai poder sair para nos tentar, até lá nos tempos finalíssimos mesmo. Até a Bíblia fala isso, haverá os tempos finalíssimos, mas antes disso ele vai ser acorrentado por um tempo muito longo, que a Bíblia chama de 1000 anos. Ele justamente sabe de tudo isso, e ele sabe que ele vai ser acorrentado e devolvido ao abismo, e que nós seremos a nova geração, que vai ser a nova humanidade, que vai povoar a terra nova.
onde ele não terá mais vez. É por isso que ele odeia a nossa geração e ele quer desclassificar você. Você está me entendendo? É por isso, meus irmãos, que nós não podemos mais ser trouxas. A nossa geração tem sido enganada por tanta coisa tola, como aquele cigarro, como aquele maço de cigarro daquele jogador da seleção que eu falei para vocês, por músicas, por programas, por vídeos, por filmes, por cervejadas, por bebida, por sexualidade, os prazeres da carne, os prazeres do sexo. Temos sido enganados. Gente, a nossa escolha é maravilhosa e o inimigo está nos dando essas bagatelas como cigarrinho, dado nas nossas mãos para nos entreter, para nos divertir, para nos tirar do sério e para nos desclassificar, perdermos as forças. Por que é que aquele selecionador, aquele treinador não queria que aquele jogador dele de vôlei fumasse? Porque ele mesmo disse, eu não acrescentei essa frase, porque você precisa ter fôlego. E você sabe que realmente alguém que joga vôlei ou basquete ou futebol, não sei, e fuma, acaba não tendo fôlego para aquele esporte. Realmente, se nós formos pegos e continuarmos sendo pegos por essas bagatelas com que o inimigo está nos enganando e nos divertindo, ele nos diverte sim, mas nos divertindo nos tira completamente, tira o nosso fôlego, tira a nossa capacidade de resistência e nós somos vencidos facilmente. As músicas fazem a nossa cabeça e fazendo a nossa cabeça faz também a nossa carne, não fica só na cabeça, vai para a carne, pega fogo na nossa carne. Aqueles vídeos, aqueles programas, aquelas benditas novelas das 6, das 7, das 8h30 e alguns casos especiais acabam fazendo não apenas a nossa cabeça, faz também a nossa carne, onde até mulheres, senhoras, mães de família depois ardem em paixão, acabam encontrando o homem dos seus sonhos, acabam elas mesmo traindo seus maridos, acabam traindo seus filhos. São coisas dolorosas que estão acontecendo assim. E não diga, eu não tenho parte nisso, porque se você tem parte nessas benditas novelas que vão fazendo a cabeça, que vão fazendo o coração e vão fazendo a carne, você também é candidata a isso, porque justamente assim como o cigarro tira o fôlego de qualquer um, é inútil você dizer, não, a mim ele não tira o fôlego, em mim ele não tira a força, e qualquer pessoa entendida sabe que tira. Igualmente, não pense que essas novelinhas que você assiste todas as noites e tal, que já é costume, que já é vício, que elas não tiram a sua força. Claro que tiram. Nossa Senhora mesmo lá em Medjugorje disse, eu não sou capaz. E veja, era a televisão lá da antiga Iugoslávia, não era a televisão que nós temos hoje aqui no Brasil, cujas novelas são inclusive exportadas e fazem misérias aí por fora. É aquela televisão até muito inocente da Iugoslávia. E Nossa Senhora dizia, eu não sei como vocês podem passar a noite, as horas da noite vendo televisão e depois vocês possam rezar. E Nossa Senhora dizia a eles lá na Iugoslávia que não ficassem vendo aqueles programas. Imagina o que ela não diz a nós aqui do Brasil. Por que, gente? Porque tudo isso tira o nosso fôlego espiritual. E você é um selecionado, você é uma selecionada. Você não pode perder a sua desclassificação por cigarrinho nenhum. Você não pode perder o fôlego. Você não pode perder o fôlego. E assim como a gente se vicia em cigarro, se vicia em música, se vicia em vídeo, se vicia em programas, se vicia em novelas, se vicia em qualquer coisa. E depois os grandes pecados surgem e a gente nem sabe de onde vieram. A carne se incendeia e a gente nem sabe por que ela se incendiou. Ela já estava toda banhada em gasolina, foi fácil acender um fósforozinho e incendiou-se totalmente. E você nem imagina
imaginava que já estava todo encharcado de gasolina, prontinho para se incendiar, e as desgraças acontecem. E não atingem apenas a pessoa, atingem famílias inteiras. Você sabe o que é o julgamento? A nossa humanidade, a nossa geração vai ser julgada. A terra vai ter que ser limpa, completamente limpa. Como será o julgamento, eu não sei. Lá nos tempos de Noé nós sabemos que foi daquele jeito, e Deus disse que Ele não haveria de julgar mais a terra através da água. Então será algo muito pior do que a água. Mas que Ele vai julgar a terra, que Ele vai julgar a humanidade, vai. E julgar é selecionar, é separar, assim como a gente separa o feijão bom das sujeiras e dos feijões carunchados. Os judeus usavam justamente o termo julgar para isso. O Senhor vai ter que julgar a terra, Ele vai ter que julgar a humanidade, Ele vai ter que separar o joio do trigo, Ele vai ter que separar o grão da palha, Ele vai ter que separar as águas. E o próprio Senhor diz: porque eu vou sentar-me para julgar todos os povos. Gente, antes que chegue esse dia, que o próprio São Pedro diz, o glorioso e terrível dia do Senhor, é preciso que nós vivamos aquela outra passagem que nós conhecemos muito bem. Se pois, é São Pedro, capítulo 3, versículo 12, aliás, versículo 11. 2 Pedro 3, 11. Se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão. De acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra na qual habitará a justiça. Portanto, se nessa terra habitará a justiça, claro, essa terra vai continuar existindo. Portanto, você vê claro que Pedro não está falando de fim de mundo. De acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Gente, não será ainda céu, porque muita gente pensa que esse mundo vai explodir, vai terminar, e os eleitos vão ser levados para o céu. Não é assim que a Bíblia diz, nem no Antigo Testamento e muito menos no Novo Testamento. Pelo contrário, passagens e mais passagens como esta de Pedro diz que continuará, Deus julgará, Deus limpará, Deus separará as águas, Deus vai separar o joio do trigo. E aí que está a nossa atenção: seremos classificados ou desclassificados? E aí que está, nós temos que ser ou classificados ou classificados, ou selecionados ou selecionados. Gente, já não tem mais isso, ou eu serei classificado ou desclassificado, ou eu serei selecionado ou eu serei não selecionado. Você quer por acaso ser desclassificado? Claro que não, você não é louco, ninguém de nós é louco, não existe mais isto. Ou classificado ou desclassificado, não. Ou eu serei classificado ou eu serei classificado. Ou eu serei e me conservarei selecionado, ou eu me conservarei selecionado. E esta é a palavra de mãe para nós. Esta é a palavra de mãe para nós. É por isso que nós rezamos o terço como rezamos hoje. E não é uma oraçãozinha qualquer, não. Pelo contrário, nessa oração nós descemos e tocamos Deus e retiramos tudo o que de maravilhoso vem para a nossa vida, para nos conservarmos na nossa condição de selecionados. E por favor, Deus não precisa fazer para você aquilo que fez aquele treinador.
Faça você mesmo. Qual é a porcaria que você está conservando aí no seu bolsinho, ou na sua bolsinha que você carrega aí? Porque se você não jogar fora essa porcaria, o próprio Senhor, não é mais aquele treinador, está dizendo a você: ou você joga fora essa porcaria, ou você não joga no meu time. Jogue já agora qualquer porcaria da sua vida. E na oração, na penitência e na verdadeira conversão, seja o que você é. Você é selecionado. Por isso que homens deveis ser. Que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. De pé. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Que santidade de vida, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos cantar de novo, do início. Que santidade de vida, que homens devemos ser, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que respeito, que luta devemos travar, que luta no novo céu e na nova terra, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Somos, Senhor, tua igreja, somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que efeito da sua promessa perguntam e zombam de Deus. Braços erguidos, irmãos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Duas coisas eu gostaria de lhes dizer. Enquanto o Padre Jonas pregava, antes mesmo dele falar, eu já fui remetido para o livro do Gênesis, exatamente quando na Bíblia conta de Noé, do dilúvio. E é impressionante como Deus dá instruções a Noé, instruções assim milimétricas. Deus é exato. Não é o que você precisa fazer hoje, é construir uma arca, e a arca ela tem esta medida de altura, esta de profundidade, tantos ambientes. É assim que você precisa fazer, e Deus ele é exato na orientação a Noé. Hoje é preciso mais uma vez entrar na arca, porque estamos vivendo um momento de salvação nossa, de nossas famílias e do nosso povo. E hoje entrar na arca é seguir
estritamente a ordem do Senhor. Mas o que é entrar na arca? Entrar na arca é acolher o Espírito Santo. A arca é esse batismo no Espírito Santo que o Senhor hoje faz acontecer sobre toda a face da terra. Eu quero entrar nesta arca, e eu imagino que você também quer entrar nessa arca, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir este grande batismo no Espírito Santo, para que cumpramos estritamente o que o Senhor nos diz para fazermos, entrarmos na arca, sendo cheios do Espírito Santo. Ergue a sua mão, ergue seus braços lá em cima. Você vai primeiro agora pedir. Meu irmão, peça o Espírito Santo sobre você. Peça com suas palavras. Diga: vinde Espírito Santo. Mulheres, rezem agora. Peça sobre você. É sobre você agora. É por você que você pede. Peça: vinde, vinde Espírito Santo. Não meça palavras agora. Peça. Crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, erguendo nossas mãos, peça agora: vem Espírito Santo sobre mim. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero entrar na arca, Senhor. A arca que tu abres agora para mim é o batismo no Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo. Vinde, vinde Espírito Santo. Batiza-me, batiza-me no teu Espírito. Agora solte a sua voz. Ore em Espírito. Isso, mãos erguidas, e solta a sua voz. Solta a voz, solta a voz. Receba no nome de Jesus o Espírito Santo. A promessa que se cumpre agora sobre nós, sobre mim, sobre você, meu irmão. Na sua fraqueza o Espírito Santo vem sobre você agora, e Ele é a força a te sustentar. Na sua tristeza o Espírito Santo vem sobre você agora. Ele é a alegria que te renova, que te dá vida em suas lutas, em suas dores. Quando você se sente fraco, receba agora o Espírito Santo, a força de Deus, o poder de Deus. Virá sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas agora deste renovar da igreja, pelo batismo no Espírito Santo. Erga a sua mão lá no alto, solta a sua voz, recebendo assim esta graça, celebrando assim esta graça que acontece agora, aqui no meio de nós. Bendito sejais, Senhor. Dá-nos o teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vinde, 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 vinde Espírito Santo. Vinde sobre mim, vinde sobre nós. Vinde, vinde Espírito Santo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Ergue o braço, cantemos juntos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. A segunda coisa que eu gostaria de lhes dizer é essa: a nossa santidade, ela não começa nos nossos planos de santidade. Eu vou lhe explicar. Muitas vezes nós escutamos pregações como estas, e aí a nossa cabecinha começa a funcionar sobre como vamos ser santos. Mas eu quero lhe dizer que a sua santidade, ela não começa na sua maneira de querer ser santo, nos seus próprios planos quanto à sua santidade. A nossa santidade precisa começar a partir daquela santidade a qual Deus nos pede. Nessa hora nós temos muitos planos, nós queremos ser cheios de Deus, mas não queremos escutar Deus, que muitas vezes vai exatamente na direção da pregação do Padre Jonas, quando ele fala de um cigarro. Quando Deus nos fala sobre a nossa boca, que a gente não pode mais dizer palavrão, e os nossos planos de santidade vão longe, 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 porque são os meus planos de santidade. Não, a sua santidade, meu irmão,
A sua santidade, minha irmã, precisa começar na vontade de Deus para a sua vida. Nisso consiste a santidade. E também não é uma vontade de Deus longínqua. É a vontade de Deus para com você que começa aí no seu bolso. Eu nem quero lhe perguntar e nem vou lhe perguntar o que tem no seu bolso agora. Mas se tem cigarro, sem dúvida, é bem capaz que o seu plano de santidade não começasse pelo cigarro. Talvez você pensasse em ser alguém muito bom, em rezar um pouco mais. Talvez esse não fosse o seu plano. Mas aonde é que o Espírito de Deus lhe fala sobre a sua santidade? Porque a sua santidade não pode começar nos seus próprios planos. É Deus que fala, é Deus que inspira, é Deus que estremece você agora aí por dentro, dizendo por onde é que a sua vida de santidade vai começar. Traz as mãos ao coração agora. Nós vamos orar em espírito alguns instantes, para que Deus fale agora ao seu coração sobre o seu caminho de santidade. Por onde é que ele começa? E ore assim, orando assim em espírito, porque Deus te põe agora na realidade da sua vida, em lugares aí dentro de você que talvez e muito provavelmente as pessoas não conhecem, mas Deus te fala aí daquilo que está escondido. A sua santidade começa daí, do que está no bolso. Eu sei que você tem um propósito novo aí no seu coração. Nós vamos pedir ao Padre Jonas que nos abençoe agora neste propósito que o Espírito Santo semeia aí dentro de você. Sela, Senhor, aquilo que Tu mesmo tens como o Teu projeto de santidade para nós. Que talvez comece por algo muito mais simples do que nós mesmos estávamos imaginando. Sela, Senhor, esse propósito que começas a colocar no nosso coração, ou que talvez já venhas insistindo com esse propósito e a gente era resistente e remitente. Que hoje, Senhor, a gente acabe aceitando esse propósito e comece a colocá-lo em prática. Sela agora com a Tua bênção o Teu projeto de santidade para nós, o início e o prosseguimento deste projeto, porque, Senhor, daqui para frente, ou santo, porque ou selecionado, sobre todos vós, que pertenceis a essa bem-aventurada geração e que sereis a nova humanidade a povoar a nova terra, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.